Olá, acadêmicos! Nessa aula, nós trataremos dos documentos curriculares que fundamentam e orientam a educação infantil no Brasil. Em 1998, o Ministério da Educação divulgou amplamente o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, um documento que fundamenta o trabalho das creches e pré-escolas públicas e privadas de todo o país. Este documento se constitui em um conjunto de referências e de orientações pedagógicas que visam contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Sua função é contribuir com as políticas e os programas de educação infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, de professores e dos demais profissionais da educação infantil, e ainda apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais. Esses documentos, eles são muito importantes em um país de dimensões continentais como o nosso. Nesse contexto, os referenciais servem como um norteador do trabalho, até mesmo para as regiões mais distantes e carentes. Repetidamente, nós afirmamos que a educação infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança de 0 até 5 anos. Nessa perspectiva, considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças nessa faixa etária, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas de acordo com o referencial curricular, nos seguintes princípios: o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, entre outras. O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. Isso significa dizer que a ação didático-pedagógica de cada professor, de cada educador que trabalha com as crianças pequenas em creches e pré-escolas deve, obrigatoriamente, incluir ações intencionais e planejadas que garantam o respeito e o desenvolvimento da individualidade, da identidade e da autonomia das crianças, que os permita ainda brincar e ampliar seu repertório cultural e intelectual, que potencialize a sua capacidade de socialização e a vivência em grupos sociais. Para tanto, segundo a orientação do Ministério da Educação, o trabalho pedagógico na educação infantil deve ser organizado em eixos de trabalho, ou seja, em se tratando de educação infantil, nós não falamos jamais em disciplinas ou em matérias, e sim em eixos de trabalho, que contribuem para a formação humana das crianças. Os eixos que são definidos pelo Ministério da Educação são os seguintes: identidade e autonomia, movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática. Ao longo das nossas aulas, aqui na disciplina de Fundamentos da Educação Infantil, nós vamos tratar e exemplificar cada um desses eixos que são propostos pelo Ministério da Educação, orientando o trabalho prático que deve ser realizado.
considerando e respeitando a pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira e das propostas curriculares de educação infantil existentes. O referencial curricular proposto pelo Ministério da Educação é uma proposta aberta, flexível, não é obrigatório, que pode subsidiar os sistemas educacionais que assim o desejarem, na elaboração ou ainda na implementação de programas e de currículos que sejam condizentes com as suas realidades e singularidades. Seu caráter não obrigatório visa a favorecer o diálogo com propostas e currículos que se constroem no cotidiano dentro das instituições, sejam creches, pré-escolas ou ainda nos diversos grupos de formação existentes nos diversos sistemas. O documento referencial curricular traz parâmetros curriculares que buscam proporcionar uma ação integrada que incorpore as atividades educativas e os cuidados essenciais das crianças e as suas brincadeiras. Essa estrutura se apoia em uma organização por idades, crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 5 anos, e se concretiza em 2 âmbitos de experiência: formação pessoal e social e conhecimento de mundo. O âmbito de formação pessoal e social refere-se às experiências que favorecem prioritariamente a construção do sujeito. Está organizado de forma a explicitar as complexas questões que envolvem o desenvolvimento das capacidades de natureza global e afetiva das crianças, os seus esquemas simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a relação consigo mesmas. O trabalho com este âmbito pretende que as instituições possam oferecer condições para que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmas, em uma atitude básica de aceitação, de respeito e de confiança. Este âmbito abarca um eixo de trabalho denominado identidade e autonomia. Mais para frente, nas nossas aulas seguintes, nós trabalharemos e irei desenvolver com vocês práticas de cada um desses eixos de trabalho. Mas já para adiantar a compreensão de vocês no eixo da identidade, da autonomia, das relações sociais, é o entendimento de que a criança é um ser social. Ele vem para o CMEI, ele vem para a pré-escola, ele vem para a creche, carregado das suas experiências por conta do grupo social no qual ele está inserido. E é responsabilidade lá do professor, do educador, do profissional que trabalha com educação infantil, trabalhar esses contextos sociais que caracterizam o grupo do qual a criança já faz parte e ampliar as suas possibilidades, ampliar o seu repertório, mostrar outras formas de convivência, outras experiências culturais, outras manifestações, para que ele consiga se compreender como integrante de um grupo e compreender características de outros grupos sociais no qual ele futuramente poderá estar inserido também. O âmbito de conhecimento de mundo refere-se à construção das diferentes linguagens pelas crianças e as relações que se estabelecem com os objetos de conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação das crianças com alguns aspectos da cultura. A cultura aqui é entendida como uma forma ampla e plural, como conjunto de códigos e de produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade, que é construído ao longo das histórias e dos diversos grupos, englobando múltiplos aspectos e em constante processo de reelaboração e ressignificação. Esta ideia de cultura transcende, mas também engloba os interesses momentâneos, as tradições específicas e as convenções de grupos sociais particulares. O domínio progressivo das diferentes linguagens que favorecem a expressão e a comunicação de sentimentos, as emoções e ideias das crianças,
propiciam a interação com os outros e facilitam a mediação com a cultura e também com os conhecimentos que já estão constituídos. Incide ainda sobre aspectos essenciais do desenvolvimento e da aprendizagem e engloba também instrumentos fundamentais para que as crianças continuem a aprender ao longo de toda a vida. Destacam-se, dentro desse âmbito, os seguintes eixos de trabalho: o movimento, as artes visuais, a música, a linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e também o eixo de matemática. No ano de 2010, o Ministério da Educação divulgou as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Diferente do documento anteriormente citado, que não tinha um caráter de obrigatoriedade. As diretrizes apresentam orientações e exigências que devem ser observadas e efetivadas nas propostas pedagógicas e curriculares da educação infantil em nível nacional. O documento traz ainda propostas pedagógicas que respeitam e valorizam a diversidade, as crianças indígenas e a infância do campo. De acordo com o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, e garantir experiências que, de acordo com o texto oficial, promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e ainda o respeito pelos ritmos e desejos da criança. Também situações de atividade, de aprendizagem, que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, sejam gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Experiências ainda que possibilitem às crianças vivências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Que as crianças tenham condições de recriar, em contextos significativos para elas, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. E ainda, que ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Atividades e práticas que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças, nas ações de cuidado e pessoal, na auto-organização, na saúde e no bem-estar. E ainda situações que possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e também com grupos culturais, que alarguem os seus padrões de referência e de identidades, no diálogo e no conhecimento da diversidade. Deverá ser ainda diariamente incentivado a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. O documento orienta ações que promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, de artes plásticas e de artes gráficas, de cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura, promovendo a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Ele prevê ainda atividades que propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e das tradições culturais brasileiras,
atividades e experiências que possibilitem a utilização de gravadores, de projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Nessa aula, gente, nós nos aprofundamos em fundamentar legalmente a educação infantil no nosso país. É importante focarmos a nossa atenção nas práticas que são mais indicadas e recomendadas para que se efetive o trabalho educativo com as crianças de 0 a 5 anos. Até a próxima aula. Um abraço para todos.